Então vamos dar continuidade ao vídeo anterior. No vídeo anterior, eu dei para vocês uma visão panorâmica do que vamos ver. Eu gostaria que você focasse nesse vídeo e no próximo vídeo nos conceitos e nas ideias. O código ele está disponível no link. Então não tem necessidade de você se preocupar em fazer o código rodar, em funcionar. Nem eu mesmo vou me preocupar. Eu vou mostrar para vocês mais por questões didáticas. Mas o código já está disponível. O link vai ser deixado no vídeo. Eu repito novamente, esse código não foi desenvolvido por mim, foi desenvolvido por outra pessoa, então estou deixando o link para o código original. Eu fiz algumas pequenas modificações no código e você pode incorporar se você achar que as modificações são melhores, mas são modificações pequenas, eu não considero suficiente para poder fazer uma postagem de novo código, e além do mais eu prefiro respeitar os direitos do criador do código original. Então, eu vou manter aqui duas pastas. Vou manter aberto duas pastas. Eu estou somente por efeito de curiosidade, caso você não tenha familiaridade. Eu estou usando o Visual Studio Code, é um software gratuito, não é pago. Existem outras opções, mas eu decidi usar essa. Eu não vou entrar em detalhes do motivo pelo qual eu fiz essa escolha. Talvez você vai ver algumas funcionalidades que, caso você baixe o Visual Studio da forma como se baixa, você vai ver algumas coisas nesse Visual Studio que não vai aparecer no seu. Isso é porque eu, além de instalar o Visual Studio, também instalei extensões. Eu não vou entrar em detalhes, caso você tenha curiosidade, eu posso enviar para você em privado quais foram as extensões que eu instalei, se eu lembrar, né? Porque a gente vai instalando e acaba esquecendo. Mas existem vídeos no YouTube explicando como instalar extensões, você escolhe aquela que você for de sua preferência. Então eu estou com duas instâncias do Visual Code abertas, a que está rodando e a que nós vamos rodar. O motivo pelo qual eu fiz isso é para que eu possa concentrar na explicação, para o vídeo não ficar muito longo, evitar de erros durante o processo de construção do vídeo. E assim o vídeo fica, na minha opinião, mais focado nos conceitos. Eu sempre defendi, na verdade eu aprendi de um amigo meu, que quando você está aprendendo alguma coisa, é interessante que você foque nos conceitos, não nos detalhes. Os detalhes, o código você pode baixar, você pode rodar você mesmo, ou seja, o código já está pronto, não tem por que se preocupar. Eu somente vou rodar para vocês porque didaticamente eu acho que isso ajuda. Então nós vamos começar criando duas pastas. Uma pasta chamada backend, vamos chamar ele de servidor. Uma pasta chamada de server, outra pasta vamos chamar de front-end. Opa, tem que ser nada agora. Outra pasta vamos chamar de front-end. Então temos duas pastas, uma parte chamada front-end e back-end. Desculpa, é server. O server é o back-end e o front-end é para front-end. Então acho que o nome das pastas já são já entrega bastante. Essa forma de organizar não é obrigatória. A maior parte das coisas que você vai ver aqui não são obrigatórias. É somente uma forma de você separar, fazer uma boa separação das partes do seu aplicativo, por vários motivos. Motivos também de você futuramente quiser reescrever, por exemplo, o seu aplicativo. Quando você coloca dessa forma, você facilita o processo. Se você quiser mudar o front-end sem alterar o back-end, isso facilita. Então tem suas vantagens, mas isso aí é estilo de programação. Você pode escolher o que for mais conveniente para você, ou o que você achar que é mais fácil para você. Então dentro da pasta
server, vamos criar 3 pastas. Deu um erro aqui, eu vou ter que criar novamente. Tá dando um erro aqui, ó. Muito provavelmente deve ser um motivo da configuração do... Só um momento, deixa eu... Às vezes acontece esses erros. Muito provavelmente deve ser algum tipo de bug, alguma coisa no... Tirar aqui fora e a gente coloca lá dentro. Só pega. Só pegar ele. Era a outra mesmo, a outra era routers. Essa forma de criar pastas, ela é conhecida como MVC. É um paradigma de programação. MVC significa Controllers, Modes and Routes. Ou seja, você separa o seu aplicativo em 3 pastas. Existem livros sobre isso, existem discussões sobre isso, mas basicamente é uma forma de você separar o seu código em componentes. Então, a pasta de controladores vai estar a lógica, controllers, é a lógica, onde que, de certa forma, onde acontece a mágica, onde os cálculos são feitos. A pasta de módulos, geralmente é a pasta onde que tem o formato dos seus dados, modelos, onde a gente vai colocar o Mongo, ou seja, os dados estão ali. E routers é onde que estão os direcionadores, as direções, chamo a parte final, seja os pontos, seria o que vai direcionar o seu código. Seria o link, quando você coloca o link no browser, ele vai no routers manda para o controller e o controller conversa com o módulo se for necessário. É obrigatório esse formato? Não. Você pode fazer de outras formas. Não é obrigatório, mas eu aconselho usar esse formato porque é um padrão. Vamos ver agora o que a gente faz. Vamos criar um arquivo JSON. Vamos criar um arquivo terminal, novo terminal. Vamos criar um arquivo JSON. Esqueça de você criar um arquivo JSON. Provavelmente é o nome da pasta.
dando problema. Tá dando problema com o nome da pasta. Deixa eu... Deixa eu mudar esse nome dessa pasta aqui, tá dando problema com o nome da pasta. Deixa eu fechar. Pronto. O que basicamente esse código fez é criar pra gente um arquivo JSON. O arquivo JSON, o package JSON, ele é onde fica toda a informação do seu código. Toda vez que você baixar, por exemplo, quando você baixar o código desse programinha, você vai ter o arquivo JSON. Você vai dar só npm install, então ele vai entrar nesse arquivo JSON e vai instalar tudo que é necessário, ou seja, tudo que a gente fizer, a gente vai guardar algum rastro nesse arquivo JSON. Arquivo JSON seria um histórico do seu aplicativo, seria certidão de nascimento. Você pode pensar que é ali que fica arquivado informações pertinentes do seu aplicativo. Neste caso específico aqui, como eu estou usando um código já pronto e programação vai muito estilo, cada programador tem seu estilo, a pessoa decidiu separar o arquivo JSON do lado de fora. Em geral, é legal, eu fiz no vídeo anterior, no outro vídeo sobre o outro aplicativo de agendamento, você colocar esse JSON dentro de a pasta de servidor. E a parte do front-end também vai ter seu próprio JSON, mas aqui nós vamos seguir o ator original do código que fez. Mas você pode ver o vídeo anterior e ver qual abordagem que é mais a abordagem que você gosta mais. Eu prefiro guardar o JSON dentro da pasta server. Então agora a gente vai instalar o Express. Inicialmente, se você não está familiarizado com esses códigos, você pode simplesmente usar e com o tempo você vai pegando o jeito, vai ficando fácil com o tempo. np express, a gente está instalando o Express. Só abrir uma coisa aqui, deixa eu agora. Tá vendo aqui? A gente fez uma... Aqui tá certo. Porque observe o seguinte, que o que eu estava comentando é o seguinte, quando você separa esse server, o packet JSON dentro da pasta server, o node modes também vai aparecer, vai ter que ficar lá com o ponto .res. Deixa eu ver se eu... Porque quando você deu np esse aqui, quando você fez npm install express, você criou essa pasta aqui, ó. Essa pasta é um conjunto de bibliotecas e muito mais que você usa no seu aplicativo. Quando você vai, por exemplo, colocar o seu aplicativo, por exemplo, no GitHub ou no servidor, geralmente você apaga essa pasta. Se node mode não vai. Porque isso aqui, você dá um npm install no seu próprio servidor e ele instala para você. Então, geralmente você só manda os arquivos que você programou e essas bibliotecas que aparecem no Node Modules aqui, tudo que você instalar a mais vai estar dentro desse Node Modules. Tudo que você instalar, bibliotecas a mais vai estar aqui. Então, geralmente, quando você manda para o GitHub ou manda para algum tipo de servidor, alguma nuvem, algo do tipo, você pode apagar a pasta ou você pode criar um arquivo tipo gitignore, no caso do GitHub, e você coloca lá os arquivos que você não quer mandar para o GitHub. Se você não está familiarizado, o GitHub ele é um site, uma nuvem onde que é muito popular, que a galera joga códigos lá e, entendeu, ajuda, às vezes tem códigos que rodem
as pessoas desenvolvem em comum, em grupos, e você pode, eu uso para mandar para o GitHub e depois mando para o servidor, ou seja, eu uso como privado, muitos eu uso como público. Inclusive, a maioria desses pacotes, para não dizer todos, eles estão no GitHub, desse Node aqui, eles estão lá no GitHub. Quando você pega npm install, basicamente você pode achar lá os projetos originais. Então, a gente instalou o Express, instalou os pacotes. Beleza? Agora nós já temos as bibliotecas básicas. Eu já tenho isso, já está no meu computador. Mas você pode também, mas que não é obrigatório, é mais para facilitar a sua vida, você instalar esse np nodemu. O motivo é que quando você roda um aplicativo do Express, você roda usando a palavra Node mais o nome do aplicativo principal. No entanto, sempre que você fizer uma modificação, essa modificação você vai ter que reiniciar o servidor. E isso fica chato no processo de desenvolvimento. O Nodemu, ele já automatiza para você, ou seja, você só liga o servidor no momento que você está programando e automaticamente ele vai reiniciar para o seu servidor automaticamente sempre que você fizer a modificação. Inicialmente pode parecer inútil, mas que a maior parte dos programadores usam isso. Para você colocar, por exemplo, um servidor, você não vai usar Nodemu. Ou seja, você pegar o seu código, colocar no servidor, no final você está pronto, já colocou no servidor para rodar e criar seu site. E você geralmente não usa Nodemu. Então esse Nodemu é somente usado para desenvolvimento. Você pode instalar, eu já tenho, então naturalmente ele só vai atualizar. Tá vendo? Só vai atualizar. Ele só atualizou. Até adicionou 102 pacotes. Provavelmente eu estava desatualizado. Mas no seu caso ele vai instalar, se você não tem no seu computador. Mas isso aqui é só para facilitar a sua vida, não é obrigatório. Você pode eliminar se você não quiser. Isso aqui. Vamos conferir aqui, ó. O Nodemu ele tem que estar na seção de dev. O meu package. Ver. Porque como tá certo, tá vendo aqui, ó. Porque a questão é que o Node, quando você instala o Nodemu sem esse D, tá vendo esse Dzinho aqui, ó, esse Dzinho aqui, você evitando colocar na dependência do dev dependency. Porque se você instalar sem isso, ele vai aparecer em outra seção. Vai aparecer na seção de, acho que é dependency, não lembro onde ele aparece, mas tá a seção errada. Isso aqui é só para avisar o seu aplicativo que o Nodemu ele não faz parte do seu aplicativo, ou seja, ele não é essencial, ele é somente para desenvolvimento, ele é dev, então ele está na seção correta. Então observa novamente que tudo que você fizer vai aparecer no seu package.json, tudo que você instalar vai estar lá. Mas tem umas coisinhas do nome, você tem a versão, se você quiser colocar uma descrição aqui, o arquivo principal, que geralmente é o index, o app, as pessoas usam a palavra index ou app. JS de JSON. Esse Morgan aqui, na verdade, ele somente não é também totalmente obrigatório. A gente vai usar ele somente para não tem muita função não, mas ele é mais para você poder. Vou mostrar para você mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? O Morgan apareceu na dependency, tá vendo aqui, ó, é a seção. Observe que o JSON tem várias seções. Agora apareceu o Independence, que esses que são Independence é a seção mais importante, que ali é onde está o que você precisa para rodar o seu aplicativo. Então lá você vai ter o Express e o Morgan, que a gente instalou. Se você abrir aqui, ó, não, a gente ainda não tem, porque ainda não. Depois eu
Vocês vão ver quando eu iniciar aqui. Não dá para iniciar. Depois a gente testa. Mostra para vocês para que serve o Morgan. Mas ele é somente para colocar vão aparecer mensagens no servidor, vai ajudar você a identificar. Nesse ponto atual não tem nenhuma função não, porque a gente não precisa disso, mas em um ambiente de desenvolvimento você vai ver mensagens, tipo velocidade, de onde que veio a chamada. Então vamos trabalhar agora o index. Arquivo. Então nós vamos criar. Ah tá, eu deveria ter feito isso aqui atrás, ó. Pulando aqui, ó. Então tá aqui, ó. Dentro da pasta server a gente criou duas pastas, controller, modo e router. Também temos que criar dois arquivos. Vamos criar o arquivo dentro da pasta server. Vamos criar um aplicativo. Estava no errado. Isso vai ser umas coisas que podem acontecer, trocar qual a seção. Lá dentro, dentro do server nós temos 3 pastas. Vamos criar um arquivo. Vou criar um outro arquivo. Dois arquivos de database, JS, JavaScript, e fechar aqui para a gente manter isso aqui limpo, né? Aí vou trabalhar melhor. Ok. Vamos trabalhar no arquivo JSON. Isso aqui é o port que está disponível, então a gente vai sempre consultar ele para ganhar tempo. Aí eu posso colocar. Então eu dividi para vocês, isso aqui, essas divisões não são do código original, são minhas. Como eu disse, eu fiz algumas modificações no código. Então aqui nós temos uma seção de imports. Não sei se você já trabalhou com linguagem antes, o seu background. Mas aqui é uma seção de imports. O import, para não sei qual linguagem você tem, mas o import seria o que você pede o seu aplicativo para trazer para você. Seria você dizer, eu preciso disso, disso, disso. Quem trabalha com JavaScript ou C++, eles têm os imports dele. O processo é muito parecido, é o mesmo. Aqui nós estamos importando o Express, a gente vai precisar dele para criar o servidor. Ou seja, é importante, caso você não tenha familiaridade com essa área, que o Express, na verdade, ele não é necessário para você programar, ele facilita a sua vida. O Express seria o que acontece? O Node, que é o importante. O Node.js é o que é importante. Só que o Node, de certa forma, é difícil trabalhar com ele. Ele é difícil, porque ele te dá toda a liberdade, mas não te dá como fazer as coisas. O Express, na verdade, ele cria para você um conjunto de métodos, rotinas, bibliotecas, que já vem junto com o Express. Ele está sempre evoluindo, que facilita a sua vida para você criar um servidor. Então o Express seria um nível acima do Node. Então a gente importa ele aqui, a gente importa cores. O core a gente vai ver que é necessário porque nós vamos ter 2 servidores rodando ao mesmo tempo. Um servidor vai estar com o Express, o Node, vai ser o nosso back-end. O outro servidor vai estar rodando com o Angular.
Um vai rodar na porta 3000, o outro vai rodar na porta 4200. Então, por questão de segurança, não sei muito bem o motivo, você não consegue fazer chamada em portas diferentes. Ou seja, a chamada para o seu servidor tem que ser na mesma porta. Quando você está fazendo todo o seu aplicativo no Node, que é possível fazer usando o Express tem algumas bibliotecas de front-end, você não precisa disso. Mas quando você está fazendo isso usando portas diferentes, ou seja, a porta que chama diferente da porta que recebe, você tem que ter algum sistema para fazer isso acontecer. O Core é a biblioteca que você faz isso automaticamente. Aqui você está pegando o seu, tá vendo aqui, ó? Aqui você pega o seu Express que a gente importou aqui, ó, e coloca ele dentro de uma variável chamada AP. Isso é somente uma forma de você facilitar a sua vida. Você pode usar o tempo inteiro isso aqui, ó. Ficar o tempo inteiro fazendo isso aqui, ó. Mas para facilitar a sua vida, você pega aí, você joga isso numa variável. Isso é só para facilitar a sua vida. O Morgan, que a gente vai precisar, mas é mais por questão mesmo tipo mão na roda, facilitar a nossa vida. Aqui nós vamos importar o banco de dados, database. Nós vamos importando ele. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu rodar isso aqui de uma vez. Quer ver, ó? Aí você já vai vendo as coisas, a gente consegue ver erros, quer ver, ó? Deixa eu colocar o servidor para rodar de uma vez. Mas antes a gente vai fazer uma coisa aqui, antes a gente vai pegar isso aqui, ó, nessa área de script. Essa área de script a gente vai colocar um script aqui, ó. Esse aqui a gente pode colocar scripts para facilitar a sua vida. Node.1, isso que é o que você digitaria no seu servidor, ou seja, você substitui aqui por um pequeno nome que você digitaria. Node.1 server, ou seja, na pasta server vai ter um arquivo chamado index.js lá dentro. Tem aqui, tá vendo aqui? Ele tá aqui, ó. Server, abriu a pasta, lá dentro tem o index, que é o que a gente está fazendo aqui, ó. Então manda rodar ele. Vamos dar o nome disso de dev. Você vai aqui, ó, e npm run dev. Vamos lá então. Aí, tá vendo aqui, deu um problema, ó. Não pode achar o core, porque nós não instalamos o core. Tá vendo isso aqui que é legal, ó. Aqui você já vai vendo tudo que tá dando, tudo que tá de errado, tá vendo aqui? Você vai vendo aqui, já ajuda você. Eu vou abrir um segundo terminal. Aí lá vai ter que instalar npm install olha aqui, tá vendo aqui, ó, apareceu no seu arquivo, tá vendo aqui, ó, apareceu com dependência. Agora a gente vai voltar lá, ó, o que deu problema, tá vendo? Já iniciou para você, ó. Vou dar um RS. Perfeito. Parece que tá funcionando. RS é quando você pedir para reiniciar o modo. Beleza, então parece tudo ok, ó. Database. Note que por enquanto essa pasta está vazia, tá vendo? Não tem nada no banco de dados. Isso que está apenas dizendo para o index file, que é o arquivo principal que vai rodar primeiro, para carregar tudo que tiver aqui dentro aqui, ó. Carregar tudo que tiver aqui dentro aqui. Aqui a gente vai colocar depois, mais para frente, os códigos relacionados ao banco de dados. Mas por enquanto a gente vai manter ele vazio, tá só que tá carregando ele só, a gente vai precisar, mas deixa ele vazio. Aqui a gente vai ter um conjunto de middlewares. A gente tem um conjunto de middlewares. Middlewares em Express são geralmente programinhas que precisam ser rodados no início. Eles podem ser colocados para autenticação, por exemplo, se você quer autenticar o usuário antes de iniciar, você usa o middleware. Inicialmente é um termo meio vago, mas aos poucos você vai pegando jeito. Então, a gente vai precisar, lembra que o app, ele é somente o express mascarado em uma variável. Então, você está basicamente pedindo o express para usar app_use, ou seja, quando ele iniciar, ele vai rodar isso em sequência para você, um atrás do outro. Então, usa o express JSON. Isso aqui é necessário para a gente trabalhar com o arquivo JSON, para que o arquivo JSON possa
você possa usar como comunicação entre o banco de dados e o Angular. Você vai receber arquivo JSON e vai enviar arquivo JSON. Isso é somente um processo é necessário. Por enquanto você apenas assim, eu não gosto de aceitar as coisas calado, mas por enquanto só aceita o que é importante. O chorus é o que a gente acabou de importar, lembra do chorus? Tá vendo? Ele tá aqui em cima, aqui, ó. Agora a gente vai pedir para ele ser executado. Essas duas coisas, duas chaves, esses dois parênteses aqui, ó, é pedindo para executar o método. Esse Morgan dev aqui é só pedindo para você usar o Morgan como em modo de desenvolvimento, em dev mode. A gente vai ver depois para que ele serve. Router é o nosso primeiro router. Tá vendo? Nosso primeiro router é API use. O primeiro router nosso é o seguinte, ó. Ele vai ser, sempre que a pessoa digitar API employee, ele vai entrar aqui, ó. Você pode separar isso aqui se quiser. Muitas vezes a gente faz assim, ó, só por efeito de muitas vezes a gente faz assim, ó, só para router. O router index. Pode colocar o nome que você quiser. A gente faz assim, ó, só para separar, né? Separar as variáveis do estilo de programação. É a mesma coisa. Você está apenas para quem está iniciando, talvez seja. Ele está dizendo que ele não consegue achar o. Então, em teoria, o que ele está fazendo? Ó, estamos no mesmo nível. Deixa eu ver se está acontecendo aqui. Então a gente vai ter que subir. No caso a gente está aqui, ó. Nós estamos, olha aqui, se você observar aqui em hierarquia, nós estamos aqui, ó. O index está aqui no arquivo. A gente vai em routers. Ah, tá, porque nós ainda não temos o arquivo lá, mas pode ficar tranquilo, a gente vai colocar, porque a gente não tem esse arquivo aqui, ó, input routers. Vamos colocar para a gente eliminar esse erro aqui, vamos colocar ele de uma vez. Por enquanto ele vai ser só um arquivo vazio, não tem nada. JS. Por enquanto ele está vazio, tá vendo? Não tem nada, não. Mas a gente vai voltar nele depois. Aí vamos ver se vai agora. Como é que é o erro? Tá dentro? Ah, tá. Vamos deixar esse erro por enquanto, porque nós temos, a gente vai colocar dentro dele um router, vamos fazer de uma vez, que a gente já vai aprendendo. A gente já vai aprendendo. Assim, é o seguinte, ó. Tá? Router. Fazer passo a passo. Require Express. Aqui a gente está pedindo de novo Express, a mesma que a gente fez anteriormente. A gente vai ter que ele está basicamente, nós estamos, deixa eu conferir aqui se é assim. Tá, basicamente é isso que a gente está fazendo, ó. Nós estamos importando o Express. Lá dentro do Express tem um método chamado Router, como eu comentei, o Express facilita a sua vida, ou seja, ele já tem para você esses métodos prontos.
E agora a gente precisa exportar isso. Eu vou evitar ficar digitando para a gente poder concentrar mais na minha opinião, a gente concentrar no que importa, que é a explicação. O código você pode sempre baixar, não tem necessidade de ficar digitando. Tá vendo? Agora foi, ó. Agora foi, ó. Tá vendo? Tá funcionando. O que a gente fez basicamente foi a gente pegou o Express, que é o que a gente fez, isso é o mesmo Express, tá vendo? É o mesmo que a gente fez aqui no Index, tá vendo? Aqui é a mesma coisa. O truque é o mesmo. Nós pegamos o Express. Pegamos o Express que a gente fez anteriormente, chamou, exportou ele. Lá dentro, primeiro, nesse aqui que a gente fez, nós usamos o... A gente pegar aqui, o que a gente fez nele, ó. Nós usamos o também aqui, a gente pegou o Express e aqui a gente usou o Express inteiro. A gente pegou ele todo, copiou ele todo numa variável. Nesse caso, nós estamos só copiando somente um método, que é o router. É o único que a gente tem interesse. Somente para mencionar, esse nome que a gente deu a essa variável, tá vendo que a gente pegou employee.routes. Esse nome não é obrigatório, você pode colocar só employee. A vantagem de colocar routers é que você sabe que aquele arquivo é de router. Mas você poderia, por exemplo, se você quisesse, também poderia dar o... Se for do seu agrado, pode chamar ela de somente... Eu mesmo estou acostumado a fazer isso aqui, ó. Só isso que eu faço, entendeu? Mas você pode, no caso... Esse caso específico, você colocando routers. Eu gostei dessa anotação porque você observa, tá vendo aqui, ó, automaticamente o Visual Studio você marca esse arquivo para você como sendo diferente. Vamos ver aqui, tem uma coisa não salva. Tá faltando salvar o arquivo ali. Porque às vezes quando aparece no cantinho para você aqui o número, fique esperto porque tem uma coisa que não foi salva. Eu configurei o meu Visual Studio para salvar automaticamente. Sempre que eu tiro o foco do computador, do mouse, do código, ele salva automaticamente. Essa é a configuração que você pode fazer. Você pode achar no YouTube como se faz isso. Eu vou pular várias coisas por causa disso, pra gente poder ganhar tempo, não ficar muito preso. Aí eu vou pular, entendeu? Porque é muita coisinha. Então, beleza, a gente criou, vamos soltar aqui. No nosso index, a gente estava aqui, ó. A gente parou aqui, a gente criou o router. Agora a gente vai criar o servidor. Isso aqui tá criando o servidor. Aqui a gente basicamente pegou o Express, que está escondido na variável app, e colocou a porta. A gente trabalha na porta 3000, tá vendo aqui? Porta 3000. Depois a gente pegou o app e listener, escuta na porta 3000, a gente pegou aqui, a gente pegou em Portugal, também chamou a porta aqui. Isso aqui, se você está familiarizado, é chamada função vetorial. Isso é basicamente a forma fácil de escrever função. Você só precisa colocar esse parênteses aqui, se você não tiver argumento, colocar o argumento dentro dos parênteses e colocar essa setinha que é o igual e aquele negocinho de maior. Isso vira uma função vetorial, é arrow function. E aqui a gente apenas imprimiu, dizendo em qual porta que está rodando. Esse truque aqui que a gente está usando aqui, ó, esse truque, ele é o mesmo truque de cacotenação. Cacotenação, que é quando você cacotena algumas variáveis. É o maisinho que você usa, mas aqui a gente usa, a gente separa, a gente usa geralmente é só você digitar a crase e dar um espaço. Quando digita a crase e dá um espaço, ele quebra você esses dois. O Visual Studio faz isso automaticamente, eu não sei se no seu
no seu sistema vai ter isso, mas isso aqui é basicamente a crase. Isso permite que você crie variáveis saídas do sistema usando a variável dentro dela. É só você fazer o sinalzinho de dinheiro e abrir duas chaves. Aí lá dentro você pode colocar a variável que você quiser. Estou colocando aqui o app, tá vendo aqui, ó? Estou colocando isso aqui, ó, lá dentro. Isso aqui é só um truque, ajuda muito, é muito útil. Basicamente, porque eu comecei a usar isso, eu não paro, é muito bom. Então, em teoria, o nosso servidor já está rodando. Ó. Se você falar na porta 3000, a gente não vai ver nada por enquanto, não, porque a gente ainda não mandou nada para lá. Vai na porta 3000. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui, a gente está na porta 3000. É só avisando que o get, tá vendo? Ele não tem nada, mas em teoria o servidor está rodando. Se for numa porta diferente, por exemplo, se for, por exemplo, numa porta 3001, tá vendo? Não tem nada, você não consegue ver nada. Não há, nem abre, tá vendo? Não é possível acessar esse site. Mas aqui você consegue acessar, dizendo que a porta está funcionando. Tá vendo aqui, ó? Agora que o Morgan aparece aqui, ó. O Morgan, ele aparece aqui, tá vendo? Ele fica dando para você essas mensagens aqui, ó. Get 4003, que é bad request, esse é um símbolo de adotado, eu explico isso no outro vídeo. Eu mostrei para vocês uma tabela no outro vídeo para que serve esse símbolo. Ele mostra para você também o tempo que levou, millisecond. Essa última variável que eu não tenho certeza o que significa, mas isso você pode achar na internet, o significado dessas variáveis. Então, basicamente é isso aí. Terminamos de configurar. O primeiro dele, que é o arquivo principal, que é o index, ele está configurado. Configurou, pronto. Está funcionando o primeiro arquivo. O próximo de trabalhar vai ser o banco de dados, que é onde que a gente vai comunicar com o Mongo. Então, o primeiro que a gente vai mexer é aqui, ó. Vocês importam o Mongoose. Tá vendo? Ó, deu erro porque a gente não tem o Mongoose. Vamos instalar o Mongoose. Vai lá no servidor, npm install. Mongoose. Se você for lá no pack.json, tá vendo? O Mongoose está aqui, ó. Então agora está funcionando. Então nós importamos o Mongoose, acabou de ser importado. Aqui eu estou usando eu estou separando o nosso link para conectar o Mongo em duas partes. A parte é o host, onde que vai ser, onde o banco de dados vai ficar, e o nome do banco de dados, ou seja, host e db. No outro vídeo eu mostrei para vocês uma técnica diferente, que eu prefiro a outra técnica, que basicamente você cria essas variáveis em um arquivo separado. Você separa essa variável em um arquivo setup, ou configurações config, que você prefere. Aqui não, aqui você já colocou a variável dentro do arquivo. Eu não acho a melhor prática, mas também facilita para a questão de explicação. Para ensinar, acho que está ok. E aqui a gente usa de novo a crase, que é o BACT, eu esqueci o nome em inglês. A gente usa de novo a crase e para poder concatenar duas strings diferentes, o host e o db. Beleza, então a gente tem que usar o que a gente precisa. O próximo passo é conectar ao mundo. Então basicamente a gente faz mongoose connect, tá vendo? Connected, que é o que está aqui, ó. Tá vendo? Essa mensagem está vendo aqui embaixo, vem daqui. Depois a gente conecta. Se você está acostumado com isso, o JavaScript ele permite que você faça métodos em cadeias. Então o primeiro método que vai executar vai ser connect, usando o nosso o RI que a gente colocou lá. Pode ser o nome, você colocar o nome se quiser.
Aqui o nosso próximo é pode colocar frase se quiser, por exemplo, se quiser colocar lá Database is connect, nice work. Nice work, vai aparecer aqui, tá vendo? Então ele aparece na parte de baixo. Então, isso é só mensagem para você falar que está conectado. Então, esse sistema de DNAME catch é chamado de promessa. DNAME é quando dá tudo certo, catch é quando dá errado. Você pode colocar mais de um. Se quiser colocar, por exemplo, aqui, ó. Lembrando que nós estamos usando arrow function. Gosto muito só de tentar salvar o tempo, aí eu copio muito. Então, você pode fazer tanto de você quiser, ó. Tá vendo? Ó, 2 vezes. Ó. Então isso você pode fazer um punhado de vezes que você quiser. Isso é chamado de promessas. Não vai precisar disso, vamos tirar ele aqui. Isso. Então, isso aqui toda hora iniciando, reiniciando é o que a gente comentou, é o node mode, ou seja, tá, toda hora reinicia para você. No final você tem que pegar isso e exportar, pegar o mongoose e exportar. Isso é necessário porque não é obrigatório novamente, mas é interessante porque você cria o seu aplicativo em forma de módulos. Cada módulo menorzinho, pedacinho, você cria, exporta e o outro módulo usa. Esse sistema de módulo para aplicativo complicado é interessante, porque você separa em pequeno, você dividir e conquistar. Então, basicamente aqui, nós já temos o banco de dados. Lembre-se que a gente, tá vendo aqui, ó, nós estamos, o único motivo que você vê essa mensagem aqui no final aqui é porque você está importando. Se você comentar isso, não tem mais banco de dados, tá vendo? Não aparece mais. Então ele só aparece porque você está pegando aquele código lá e jogando. É como se o código nessa separação aqui, ó, aquele código estivesse todo rodando aqui. Você está basicamente pegando o código e trazendo ele para cá. Isso que você está fazendo. Vamos ver agora, para a gente não se perder. A gente já fez isso. Já instalou. Nós já olhamos isso. Instalamos o Morgan. Já fizemos o arquivo index. O database já fizemos. Agora já criamos esse arquivo de encaminhamento. Vamos trabalhar no arquivo de encaminhamento. Nós já criamos o arquivo de encaminhamento. Lembra que ele estava dando erro? A gente criou ele a gente só criou um arquivo oco, só para a gente não ficar recebendo erro toda hora. Tá aqui. Então, o primeiro que a gente vai ter, ó, esse import, não é que tem que ser o último, mas ele é bom ficar no final. Eu acredito que não tenho certeza, mas acho que tem que ficar no final. Olha só. Aqui a gente está basicamente, ele vai dar erro, porque já deu erro, porque nós estamos importando, nós estamos entrando dentro da pasta controller e importando um arquivo chamado controller. A gente não tem esse arquivo lá, vamos criar um arquivo de novo só para a gente parar de dar erro. Vamos criar um arquivo oco, somente para a gente parar de dar erro. Então ele parou de dar erro, é só um arquivo oco. Tá vendo? A gente que lembra-se que ele está usando uma metodologia chamada de CVM, Controller, View e Model. Aqui nós não temos o View, porque o View vai ser no Angular. Aqui no caso nós não temos o View, né? Mas o View ele vai ser no Angular. Isso aqui, ó, é o sistema de link, ó. Lembra que se você vier aqui, ó, o que a gente fez, ó? A gente conserta esse erro. Nós temos o seguinte, que aqui para poder usar esse arquivo que está usando o root, é necessário que a pessoa digite API, employee e mais o que está aqui, ó. Esse aqui. Como aqui não tem nada,
Quando a pessoa digitar API, ele vai executar get employee ou vai executar create employee. Vai depender se a pessoa fizer o pedido de um get, ele pega para o seu employee. Se ela fizer um pedido de um post, ele vai create employee. Lembra que olha que a terminação é a mesma, mas o que muda vai ser o que você pede. Você vai pedir, isso é feito geralmente como é chamado de chamada HTTP. Então, quem define isso vai ser quando você chama. Então vamos criar esses aqui, tá vendo aqui? O primeiro erro é isso, está dizendo que esses não existem. Tá vendo? Então vamos lá então, vamos criar. Vamos lá dentro do employee, porque o employee está lá dentro, ó. Então é um controller. Lá dentro a gente vai ter que ter um método. Vamos criar por enquanto. Vamos criar um método oco, só para a gente parar de ficar recebendo esse. De parar de ficar recebendo essa mensagem. E a gente precisa exportar isso. Fazer o outro também, são dois que estão dando. O outro é create employee. Pronto, perfeito, está funcionando. Por enquanto eles são só métodos oco, não tem nada lá dentro, só para a gente parar aquele erro, a gente pode trabalhar aqui tranquilamente sem ficar recebendo erro na parte de baixo. Por enquanto eles são oco, somente para... Desculpa pessoal, eu na verdade eu cometi um erro genérico, mas isso não afeta muito o nosso vídeo não. Basicamente eu falei para vocês que ia começar do front-end para o back-end, mas acabou que de forma natural eu acabei começando o back-end. Que é a abordagem tradicional. Acho que é questão de hábito. Então eu vou continuar assim, vou continuar com o back-end. Nós estamos trabalhando no back-end, inicialmente íamos trabalhar primeiro no front-end. Mas em uma situação real, eu aconselho vocês começar do front-end. É mais fácil começar do back-end agora porque está tudo pronto e funcionando, já sabe que está funcionando. Mas numa situação real, é interessante você começar do front-end. Mas vamos continuar trabalhando no back-end. Então aqui são as outras pontas. Esses dois pontinhos aqui, ó, é para você passar parâmetro. Se você poder passar parâmetro. De novo vai dar erro, porque lá vai dar erro, porque nós não temos esses métodos aqui. Ó. Temos que criar eles. Vamos ver se a gente acha que nós já acabamos aqui, ó, já podemos criar os métodos lá. Tá bem, acabamos aqui. Vamos lá criar os métodos. Lembrando que eu estou já pronto aqui para poder facilitar a nossa vida. Estou rodando entre o pronto. Okay. Então, vamos lá então. Então, primeiro a gente vai precisar
para começar. Aqui, ó, é que chamar lá, vai dar erro porque esse método não existe, tá vendo? Esse aqui lá, se você lá no modo employee, não tem nada, tá vendo? Não tem nada. A gente parar de dar erro, vamos criar. Esse aqui é onde vai ficar o nosso módulo. Esse aqui é onde vai ficar o nosso módulo. Deixa eu, para poder facilitar a nossa vida, então, vamos criar esses métodos de uma vez lá, e a gente sabe de onde está vindo os erros. Vamos saber com mais certeza de onde está vindo os erros. Esse aqui também. Tá, porque a gente não se edit employee, a gente não tem aqui, não tá vendo? E o delete employee também. Agora acabou, não tem mais erro não. Por enquanto são só métodos oco que a gente precisou. São todos ocos, não tem nada ali não. Então o route a gente terminou, não tem mais nada para fazer aqui não, a gente pode fechar. Por enquanto pode fechar o index. E agora nós vamos trabalhar no employee controller nesse momento. Então ele usou uma técnica diferente da que eu usei. O que ele fez? A gente não pode usar essa técnica não. A gente pode usar, aqui eu vou aproveitar que eu já fiz também. Ele simplesmente, que eu estou acostumado com aquela outra técnica, então eu coloquei ela então. Mas a mesma coisa, basicamente o que ele fez é o seguinte, ele colocou o employee, que é um objeto vazio, qualquer, e foi adicionando esse objeto aos métodos, tá vendo? É a mesma coisa. Só que no nosso caso a gente vai usar a técnica que eu estou acostumado. A gente vai simplesmente nós vamos colocar cada função dessa. Deixa eu ver se dá pra. Deixa eu ver se vai. Isso aqui é necessário, esse em SIC é necessário por quê? Porque JavaScript é chamado de assíncrono. Assíncrono quer dizer o seguinte, que tem alguns no YouTube, tem na internet, você consegue achar isso, como você aprende a provar que isso é verdade. O JavaScript, o novo também, é chamado de single thread, que é o seguinte, que ele só usa somente um processador para fazer
basicamente todo o trabalho inicial. Então, quando você manda um comando para o Node, ele vai tentar executar aquele comando. Se aquele comando for demorado, ele vai passar aquilo para uma espécie de background, para outro processador, e vai continuar aceitando. Então, ou seja, você consegue mostrar isso com um aplicativo simples. Eu vou ver se eu deixo no link alguma coisa para vocês ver isso. Tem vários vídeos mostrando como provar isso. As coisas não acontecem na sequência com que são chamadas. Por exemplo, se você é acostumado a programar em JavaScript, é acostumado a programar em MATLAB, em C++, as sequências são chamadas sequenciais. A sequência com que você coloca no seu código, as coisas são executadas naquela sequência. Então você tem controle da sequência das tarefas. No caso do JavaScript, você não tem controle, a não ser que você force esse controle. Esse assíncrono que você coloca na função aqui no início, você está forçando o seu JavaScript, por motivos que você acha importante, a operar de forma sequencial. Então, nesse caso, sempre que você quiser, você vai forçar ele a esperar, tipo assim, espera aí, camarada, que eu vou executar uma coisa aqui e por enquanto não roda mais nada, não. Seria isso, entendeu? Porque na verdade o JavaScript ele vai, você pode ter aquele ansioso, ele pega uma coisa, não deu para rodar, ele joga aquilo para o background e continua trabalhando. Então é isso que a gente está fazendo. Então a gente vai precisar disso por enquanto. Qual a gente vai fazer primeiro? Vamos ver aqui. Ó. O primeiro vai ser o get employee. Vamos pegar primeiro. Então, vamos pegar na sequência aqui. Ó. A gente vai fazer esse primeiro. Primeiro a gente vai pegar o. Vamos fazer o seguinte. Vamos manter essa. Vamos manter a sequência daqui, ó. Desse que está pronto. Então, vamos criar primeiro o create employee. Ele tá aqui, ó. Create employee. O que ele está fazendo? Ele está pegando o employee, que também é esse tipo aqui, ó. Esse employee é um tipo, tá vendo? Que a gente importou ele. E lá dentro está colocando para você em forma de objeto. Criando um objeto para você que tenha nome, posição, escritório e salário. Nós não criamos isso ainda, nós vamos criar, mas lá dentro do método employee, nós vamos, de certa forma, forçar, usando o Mongoose, que essas funções têm que ser passadas. Nós vamos dar para elas características, mas por enquanto nós vamos manter dessa forma, mas a gente vai criar depois o modelo que vai seguir isso. O outro que a gente vai precisar, aqui que entra aquele ASIC que você viu lá no começo, ele entra agora aqui, ó. Agora que ele entrou, ele basicamente, vamos ver, que a gente tem que ter, a gente colocou na outra função, tá vendo? Tem que estar todas as funções. Vou usar. Tá vendo? Por isso que é bom deixar rodando, que vai te avisando quando você tem algum erro, alguma coisa do tipo. Beleza. Então, isso aqui está dizendo o seguinte, que o employee, que de certa forma, quando você cria um objeto e usando, por exemplo, Mongoose, algo do tipo Mongo, você basicamente ganha como brinde ou bônus um conjunto de métodos. Entre eles tem um método que se chama save. Então, que é o seguinte, quando você criou aqui, ó, aqui você está nessa primeira parte, você está criando um objeto do tipo employee. E esse objeto do tipo employee, ele é um objeto do tipo, ele faz parte do tipo Mongoose. Então, lá dentro isso automaticamente vai ter um método chamado save. Isso quer dizer que está salvando no banco de dados. Como esse save pode demorar um pouco, pode levar um tempo, você precisa pedir, na verdade, pedir o JavaScript, o Node, para esperar primeiro ser salvo. Depois que salvou, ele pode fazer a próxima tarefa, que é o quê? Que é responder, dar uma resposta para quem pediu para salvar. Lembre-se que isso aqui só vai ser executado. Alguém vai entrar com o link vai ser mais ou menos assim, a pessoa entrou com o link lá no seu browser. Esse link
esse link ele vai vir primeiro aqui, ó, que é o index, que é o principal. Nosso link vai ter API e employee. Então, se o link tiver isso, ele vai entrar nesse aqui, ó, esse router. Se você subir aqui, você vai ver que o nosso router, tá vendo aqui, ó, o router, ele indica para cá, ó. Lá você vai encontrar, vai procurar o que tem a barrinha, ou seja, que só tem até aquele ponto. Então esse vai chamar o nosso controlador create employee, que é isso aqui, o que a gente está fazendo, create employee. Então, depois que terminar de salvar, ele vai responder de volta, ele vai dar uma resposta, ele vai dar uma resposta que chama employee created, ou seja, o empregado que você adicionou com essas informações que foram passadas aqui, ó, essas informações, ele foi criado. Nós não vimos agora, nós vamos ver depois, mas esse... Tá vendo? Eu esqueci, tá vendo? Então, aí ia cometer um erro, ó. Eu esqueci porque isso aqui a gente precisa de... rec rs. A gente precisa dessas variáveis aqui que a gente pede pro Node passar pra gente. Rec é request. Isso aqui, tá vendo? Ó? Rec body. Então, rec body é o que você recebe. Então, lá dentro do rec body, você espera que o cara tenha um nome, um name. A gente pode colocar, por exemplo, aqui, ó, para evitar a gente não vai fazer isso agora porque a gente pode até fazer, ó. Você pode colocar isso aqui, ó, dentro. Porque o que acontece, ó? Aqui você está esperando que a pessoa vai te mandar um name. Mas a pergunta é, e se, por exemplo, a pessoa não mandar nada? Entendeu? Isso aqui vai dar um erro. Então você pode fazer o seguinte, ó. If rec body, ou seja, se existe um rec body, execute esse código aqui, ó. Então, esse código só vai ser executado código todo aqui, ó, só vai ser executado se esse código todo aqui, ó, ele só vai ser executado se tiver um rec body. Se não tiver, else, realmente, se não tiver, dá uma resposta para ele, status. Todos os campos são necessários. Geralmente você coloca assim, ó. Isso aqui não depende, depende de cada programador, mas é um padrão. Assim, pelo menos aconselhável que você mande uma resposta padrão, que é a resposta all feeder needed ou employed created. Isso é para uma pessoa ler. Mas o computador, geralmente, ele não está nem aí para isso. Então, um padrão para computador é você mandar um código, por exemplo, 4404, que eu não lembro muito bem, você não lembra muito bem o significado, porque tem uma tabela com vários, quer ver? Deixa eu ver se eu acho a tabela aqui. Esse aqui é o anterior. É o curso anterior que você pode achar no YouTube. Tá aqui, ó. 404 not found. Nosso request seria 400, better request. Vamos colocar um código 400, que é better request. Afinal, isso não vai fazer muita diferença aqui não, que desde que você indique que de alguma forma que o pedido foi negado, ou seja, alguma coisa deu errada, você colocar um código, mas esse aqui não colocar isso aqui correto aqui.
Aqui nesse caso, aqui o nosso caso, aqui ó, nesse caso específico, REST status, pronto. 200. 200 é o padrão, que deu, 200 é, quer dizer que deu tudo certo. Deu tudo certo. Então isso aqui é quando você faz isso aqui. Então esse aqui, create employee. Vamos ver se a gente consegue já testar isso só para Mongoose. Mongoose, esse Compass, ele ajuda você a trabalhar com Mongo, com banco de dados. Isso aqui. Tá? Eu aconselho você baixar isso, porque ele ajuda muito, mas não é obrigatório. Você pode consultar seu banco de dados todo do terminal. Mas eu, honestamente, eu programo, mas eu gosto muito de interface. Muitos programadores não gostam, falam que é frescuragem, mas eu gosto muito. Se você lembrar, qual que é o nome que a gente deu para o nosso banco de dados? Nosso banco de dados era esse aqui, ó, era Mini Crude. Ele está aqui, ó, Mini Crude. Como eu já estava usando antes, já tem 2 empregados aqui, tá vendo que eu tinha colocado. Mas foi o seguinte, ó, vamos apagar isso. Drop Database, começar do zero. Só para questão didática. Questões didáticas não tem mais, tá aqui, ó. Ele não existe mais, tá vendo? Não tá aqui mais. Uma vantagem do Mongoose e do Mongo é que você não vai criar um banco de dados do zero. Ele cria para você, a primeira vez que você usar o banco de dados, já cria para você. Isso é uma vantagem comparado com outras linguagens, ou com outros esquemas de programação. Vamos usar para a gente testar isso aqui, ó. É interessante que você, o tempo inteiro que você for programando, você vai testando, para você não acumular erro, né? Então, como que a gente pode testar isso aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Nós temos o create employee, que é um método que a gente vai ter que testar se está funcionando bonitinho, se as respostas estão bonitinhas. A gente pode usar isso aqui, ó. Postman, ele é a mão na roda, porque ele ajuda você a fazer esses testes. Tem outros, tem insônia, eu acho que alguns testes mais fáceis pode usar o próprio browser, o Get você pode usar. O Mongoose basicamente ele é isso, cara. Você pode baixar, é gratuito. Aqui, deixa eu ver se já tem uma coisa pronta aqui. Tá vendo? Aqui eu já tenho um já pronto. Eu estava testando. Deixa eu mostrar para você o passo a passo. Quando você abre ele, eu não vou dar um curso de post, porque você acha vídeos, eu aconselho você procurar vídeos e estudar com mais calma. Mas aqui você vai em Body, você clica em Raw, você pode digitar, você digita isso nesse campo aqui, ó. Em header, tem que ter content type, uppercase JSON, Body e tem que estar rodando o sistema lá. Vamos ver o que deu errado. Deu uma coisa errada. Vamos testar. Bom, quando ele não vai assim, é porque tem uma coisa errada. Ah, tá. Porque a gente não. Nós ainda não criamos o. Vamos criar de uma vez. Só pra gente já. Vamos criar de uma vez. Nós ainda não temos, tá vendo? Nós ainda não temos o banco de dados. Pronto. Mas vamos criar de uma vez. Pronto. A gente criou, então vou explicar para vocês. Primeiro, você importou o Mongoose. A gente importou ele. Lembra que essa é a segunda vez que a gente importa ele. Nós já tínhamos importado anteriormente. Por isso que eu gosto de separar, às vezes. Um arquivo separado, mas seja uma forma de programação. Aqui eu importei o Mongoose. Eu importei um método dele chamado schema. Não sei, um tipo na verdade, né?
Aqui eu criei um novo esquema. Lembra que isso não é obrigatório. No outro vídeo que eu fiz, eu mostrei para vocês como fazer isso sem usar um Mongoose. Mas eu aconselho usar um Mongoose, porque o Mongoose tem várias vantagens. Uma delas, você pode criar métodos, você pode criar um método aqui dentro mesmo. Isso é muito parecido com Java. Para quem está acostumado a programar com Java, isso é muito parecido, porque além de criar para você aqui o dado e tudo mais, você também cria também os próprios métodos aqui dentro. A gente não vai criar aqui, mas você pode fazer se você quiser. Então, aqui basicamente você está dizendo para o Mongoose, cria um esquema. O que é um esquema? O esquema é uma coisa que você pode usar para checar, tá tudo ok. Isso basicamente para você evitar que as pessoas joguem qualquer porcaria no seu banco de dados. Ou evitar que a pessoa, por exemplo, vamos supor que você tem um banco de dados que você quer obrigar a pessoa a colocar uma informação específica. Nesse caso, estamos colocando todas as informações obrigatórias, tá vendo aqui? Tudo obrigatório. Aí você pode simplesmente colocar um obrigatório. Você fala que tipo assim, o nome é obrigatório, ou a posição é obrigatória, nem tudo é obrigatório. Então você evita que jogue no seu banco de dados alguma coisa para ficar com problemática. Vamos supor que o nome seja importante para se identificar quem é a pessoa, mas o resto não é. Então o nome é obrigatório. Tem muitas outras formas de você usar. Você pode colocar, por exemplo, tamanho mínimo, tamanho máximo. Você pode colocar unique, ou seja, que é o único, não pode ter outro igual. Existem vários cursos, eu posso estar, você baixa as vantagens, eu aconselho usar um Mongoose. Então, em teoria, agora deve funcionar. Vamos ver se vai agora. Tá vendo? Agora foi, ó. Employee created. Se você for lá no Mongoose, vamos pedir para atualizar aqui, ó. Tá? Apareceu, tá vendo? A gente tinha deletado, apareceu. Tá vendo? Criou, tá vendo? Se você observar aqui, ó, é a mesma coisa, tá vendo? É o que a gente acabou de mandar, ó. É a mesma coisa, tá vendo? Você pode criar um outro se quiser também, ó. Esse Júnior. Vamos ver aqui o meu nome correto. Por enquanto. Created info. Tá vendo? Criou. Se você for lá no Mongoose e pedir para atualizar, apareceu, tá vendo? Ó? Apareceu o outro. Lembra que eu falei para vocês agora, somente por curiosidade, você pode colocar aqui, ó. Unique. True. Então, se eu tentar agora mandar de novo, ele não vai aceitar. Tá vendo aqui, ó, vai dar zebra. Deu zebra porque esse campo é único. Reject promise, tá vendo ali? Deu zebra porque o campo é único. Aqui nós não criamos, nós não vamos criar porque para não colocar um vídeo muito longo. Mas geralmente você cria algum tipo de catch, que no momento que você salva aqui, você cria um catch. Deixa eu ver se dá. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui rapidaço para você sem. Deixa eu ver se dá para fazer. Deixa eu ver se dá aqui, peraí. Ver se eu consigo fazer para vocês sem gastar muito tempo. Eu não quero, esse vai ser vídeo muito longo, aí eu não quero. Deixa eu ver se vai dar aqui. Dentro de uma função. Tá, aqui ele fica função dupla aqui.
Então, em teoria, quando... Somente uma coisa importante. Quando você usa o seu arrow function, ele automaticamente dá um return. Então aqui estou dando um return. Então essa parte de baixo aqui não vai ser executada automaticamente. Mas o certo é a gente colocar ela. Não ia ser executada, porque aqui essa arrow function ela tem um return implícito. Você não vê, mas tem um return ali. Então, em teoria, vai ser executado save. Depois que salvar, ele vai then, se deu tudo certo, e catch, se deu alguma coisa errada. Quer ver? Vamos testar aqui se está funcionando. Vou trocar o nome aqui, só Jorge Pires. Então, em teoria vai dar errado. Tá vendo? Employee created. Tá vendo? Jorge Pires, criado. Agora, vamos colocar aqui, ó. Quando deu errado, catch, é quando deu erro, deu zebra. Se deu errado, eu acho que vai ser. Eu não lembro se esse é o nome. Se não for o nome, vamos ver se esse é o nome. Mas esse nome é arrow, não é muito bem, não. Só uma curiosidade aqui, olha aqui, ó. Aqui, olha no cantinho, tá vendo aqui, ó, status ok. Tá vendo? O postman, ele usa para você o status ok. Vamos ver agora, a gente colocar, tentar mudar de novo. Tá vendo, ó? Deu erro. Ó. Aqui, ó, o erro foi duplicate. Tá vendo? Chave duplicada. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar. Pega esse aqui, ó. Tá vendo que o nome do erro é feio. O nome não é muito bonito, não. Aí você vai pegar ele aqui, ó. Mandar e devolver só ele. Certo? Tá vendo? Mandando só ele. Só que às vezes para um usuário, vamos deixar desse jeito por enquanto. Aí você pode melhorar a mensagem, colocar a mensagem melhor, mas vamos deixar. Então o que a gente fez na verdade foi, vamos ver aqui, ó. Vamos supor, por exemplo, que você manda, por exemplo, tenta mandar isso aqui vazio, ó. Aí em teoria vai dar um erro também. Lembra que a gente colocou um if aqui, ó. Não tá. Por quê? Ok. Então. Eu. Olha aqui, que o bastante é o seguinte, ó. Tipo, é o seguinte, quando o bar tiver length maior do que 0, quer dizer que tem informação lá dentro. Quando o length for menor do que for igual a 0, quer dizer que não tem informação lá. Você mandou um objeto vazio, então todos os campos são necessários. É o que aparece aqui, tá vendo? Todos os campos são necessários. Então você pode brincar com isso, você pode ir colocando, sabe, colocando o que você quiser, mensagem. A gente não é esse o objetivo.